Boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça abre processo contra a 123 Milhas pela suspensão de pacotes de viagem promocionais. Novas testemunhas depõem sobre o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette. Walter Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por hackear trocas de mensagens de autoridades. Depois de atentados e mortes, a eleição do Equador vai para o segundo turno. O instrumento de fiscalização de velocidade do ônibus em que morreram 7 torcedores do Corinthians estava com licença vencida. Destaques desta segunda-feira no Jornal Nacional. Você vai ver em instantes. As forças de segurança do governo federal e da Bahia se reuniram hoje para as investigações do assassinato brutal de Mãe Bernadette, uma das principais lideranças quilombolas do país. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Federal discutiram estratégias de investigação para chegar aos executores e possíveis mandantes do assassinato de Bernadette Pacífico. Segundo o secretário de Segurança do Estado, tudo leva a crer que a Ialorixá foi morta por atiradores experientes. Eram pessoas que já estavam acostumados a realizar, usar a violência, usar arma de fogo em detrimento de outras vítimas. Na noite da quinta-feira passada, a Mãe Bernadette assistia à televisão quando 2 homens usando capacetes invadiram a casa dela em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Os bandidos renderam os netos dela e a executaram com mais de 10 tiros. Bernadette fazia parte de um programa de proteção a defensores de direitos humanos. Não houve nas visitas diárias da família, nas visitas diárias à família realizadas pela Polícia Militar do Estado da Bahia, o relato de motivações específicas que ensejassem algo além das medidas que já eram adotadas. Uma pessoa próxima à líder religiosa, que preferiu não se identificar, disse ao G1 que Bernadette relatou sobre a intensificação das ameaças nas últimas semanas, a presença de um homem que tentava vender terrenos no Quilombo e as ameaças de grileiros e madeireiros que queriam extrair madeira ilegalmente na região do Quilombo Pitanga dos Palmares, que é a área de proteção ambiental. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento de 2 netos dela. O Wellington dos Santos estava na casa com a avó na hora do crime. Ele disse que um dos assassinos aparentava ter 25 anos e 1,70 m de altura, e que o outro era mais jovem, deveria ter 20 anos e que era mais forte. Disse que sua avó tinha muitos medos, especialmente depois da morte de um dos filhos. Flávio Gabriel foi assassinado a tiros há 6 anos. O crime permanece sem solução. A irmã caçula de Wellington contou que os assassinos da avó fugiram levando 5 celulares. Os policiais estão tentando encontrar os aparelhos e identificar a moto usada no crime com a ajuda de imagens de câmeras de segurança. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, informou que o governo está dando segurança à família de Mãe Bernadette. Cuidamos do cuidado e da responsabilidade que o Estado tem que ter com a proteção tanto ao filho Wellington quanto os netos que presenciaram a morte da sua avó. Então nós estamos com o sistema de inteligência e de segurança trabalhando muito fortemente. O equipamento que fiscalizaria a velocidade do ônibus em que morreram 7 torcedores do Corinthians estava com a licença vencida. Um ginásio em Pindamonhangaba já está preparado para o velório coletivo dos 7 anos. A tia de um deles falou da tristeza de toda a família. É um vazio que não dá para mensurar o que a gente está sentindo. A mãe de Hamilton Rogério dos Santos lembra com saudade do filho. Ele era uma pessoa trabalhador, uma pessoa cuidadoso, tanto com a gente de casa como com os filhos dele. Até o início da noite, 6 feridos permaneciam internados aqui neste hospital em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre eles, o motorista do ônibus, que está no CTI. Outros 4 têm quadro estável e um deve ter alta a qualquer momento. O marido da Ana é um deles. Foi uma tragédia assim, muito impactante, ele está bem emocionado ainda, muito triste com a perda dos amigos, né? Outro paciente está internado em Belo Horizonte. O estado de saúde não foi informado pelo hospital. O acidente foi na madrugada de ontem, na rodovia Fernão Dias, em Brumadinho. No ônibus havia 43 pessoas que retornavam para o interior de São Paulo depois da partida entre Cruzeiro e Corinthians. Testemunhas contaram que o motorista gritou que tinha perdido o freio.
O veículo saiu da pista, bateu em um barranco e capotou. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para investigar o acidente. O ônibus não possuía registro nem autorização para realizar o transporte interestadual. Hoje, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo revelou que o veículo estava com o tacógrafo vencido há quase 3 anos, como mostra o site do Inmetro. O equipamento de uso obrigatório é uma espécie de caixa preta do ônibus. Registra a velocidade, distância percorrida e a duração das viagens. De acordo com as normas, periodicamente ele tem que ser testado e validado por uma empresa credenciada pelo Inmetro. De acordo com o tacógrafo, a perícia ela consegue detectar se o motorista estava a alta velocidade, há quanto tempo que ele tinha feito a última parada, se ele estava cumprindo com determinadas diretrizes. O piloto do helicóptero que fez um pouso forçado na Amazônia divulgou imagens dos 3 dias em que o grupo ficou à espera de socorro na selva. O helicóptero tinha decolado de uma aldeia indígena no noroeste do Pará, com destino a Macapá. Sofreu uma pane elétrica e o piloto fez um pouso de emergência na floresta. Estamos aqui preparando o pernoite. Está aqui o Francisco, o engenheiro Francisco. Ele está bem. Tranquilo. Teve uma pancada na cabeça, mas sem hematoma, sem nada. Está aqui o Gabriel. Tranquilo, sem nenhuma. Aqui estou eu também. Estou tranquilo. Foi uma pane catastrófica, nós perdemos rotação de rotor. Procurei um local de pouso, mas como é selva não tem local de pouso. Colocamos sobre as árvores e assim pousamos. Os 3 tripulantes, o piloto, o mecânico e o engenheiro da FUNAI criaram um plano de sobrevivência na selva. Na aeronave eu tinha uma provisão de comida mesmo, normal, que a gente leva para as aldeias, para quando a gente sai, né? Na quarta-feira, quando a gente caiu, no final do dia, a gente comeu 3 atuns, cada um enlatado de atum. No segundo dia, eu era cozinheiro, eu fiz um arroz de carreteiro. A FAB e o grupamento aéreo do Amapá e do Pará participaram das buscas. No sábado de manhã, dia do resgate, o grupo conseguiu comunicação pelo rádio do helicóptero, que só tinha bateria para funcionar até aquele dia. Um sinal de fumaça mostrou a localização exata de onde 2 deles estavam. O mecânico, depois de 30 horas descendo o rio, foi resgatado em cima de uma pedra. Gabriel Serra recebeu alta ontem. O engenheiro da FUNAI, José Francisco Vieira, e o comandante Josilei Gonçalves seguem em observação no hospital. A água era a água do rio. Como o rio é barrancoso e um pouco fundo, a gente não conseguia pegar água mais no meio, pegava água muito na beirada. Então eu sei que a água não é muito boa, por isso eu estou até no hospital, estou desidratado, né, e me recuperando disso, porque eu bebia pouca água para não ter problema estomacal. A partir de agora, inicia um trabalho de investigação pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O órgão tem 30 dias para levantar todas as informações sobre o acidente e, ao final, emitir um relatório para evitar que novos casos como esse voltem a ocorrer na Amazônia. Impressionante o relato de sobrevivência, que todos se recuperem bem. Vamos ver como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você. Amanhã vai fazer muito calor em grande parte do Brasil. Em Cuiabá, 41 graus. São mais de 6 acima da média. Em Manaus, 39, mais de 5 graus acima do normal para agosto. Em Palmas, 39 também, 2,2 graus mais quente. Rio Branco, Porto Velho e Teresina podem empatar, máximas de 37 graus. Em Goiânia, 36. Em Campo Grande e Belém, 35. Em Boa Vista, 34 graus. O Rio de Janeiro pode chegar aos 33, uma diferença de 17 graus em relação ao amanhecer frio, com mínima de 16.
Em São Paulo e Belo Horizonte, 15 graus de manhã, depois esquenta até 31. E todas essas capitais estão na área de sol que predomina pelo país. Tem possibilidade de chover, só onde o mapa está verde e, no geral, pouca chuva. No oeste do Amazonas, do Amapá até a divisa do Tocantins com o Maranhão, do litoral do Ceará ao norte do Espírito Santo e do leste de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. Serra Catarinense e cidades gaúchas no leste do estado devem sentir a passagem de uma frente fria. Há risco de chuva forte, com ventos de até 90 km por hora nesse ponto mais escuro e de até 80 km por hora nas regiões em verde claro. Curitiba é a única capital do sul com tempo firme e temperaturas de 13 a 27 graus. Em Florianópolis, previsão de chuva a qualquer hora, sem grandes volumes, com termômetros entre 15 e 28 graus. Já em Porto Alegre, fortes pancadas de chuva a partir da tarde, após esses 30 graus. Mas na quarta-feira, esfria 10 graus e o frio só aumenta ao longo da semana. No sábado, mínima de 6 e máxima de apenas 15 graus. Em São Paulo, virada no tempo também. Na quarta-feira, calorão de até 34 graus, na quinta 32, na sexta cai para 21 e no sábado para 18 graus. Os paulistanos que se preparem e os cariocas também. No Rio, quarta-feira com 37 graus, quinta com 39, na sexta com 26 e no sábado com 23 graus e bastante chuva, 30 milímetros. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Helena. Até amanhã. O apagão da semana passada, em todas as regiões do Brasil, levantou uma discussão sobre como ampliar o sistema para conectar as novas ligações de energias renováveis. Sol, vento e água. Rico nos elementos capazes de gerar energia elétrica, o Brasil tem tudo para ser exemplo para o mundo. Mas sustos como o mais recente apagão acendem alertas e discussões entre os responsáveis pelo gigantesco e complexo setor. Os ventos e o sol são responsáveis hoje por quase 30% da matriz elétrica do país. São as chamadas energias verdes, renováveis, de baixo impacto no meio ambiente e cuja instalação e uso vem crescendo rapidamente. São ao mesmo tempo vantagem e desafio. Mudou a lógica da construção de projetos de geração versus transmissão no país, desde que os projetos de energia eólica e depois as solares entraram. Por quê? Uma hidrelétrica e uma térmica demora 5, 7 anos, uma eólica entra em 2 anos. E aí a transmissão ela tem que ser preparada muito antes, mas existe sim um descompasso que precisa ser corrigido. O próprio operador nacional do sistema elétrico fala em esgotamento da capacidade de transmissão em regiões favoráveis à geração renovável. Cita dificuldades especialmente no nordeste do país e norte de Minas Gerais. São dezenas de empresas públicas e privadas que atuam na geração, transmissão e distribuição de energia e que precisam investir para conectar com segurança as ligações das energias solar e eólica ao sistema. As distribuidoras reclamam da falta de planejamento. A estrutura física, das redes de transmissão e distribuição, elas precisam ser ampliadas e reforçadas à medida em que aumenta o consumo e aumenta também as fontes de geração. O problema é quando eu tenho um crescimento desordenado das fontes de geração, sem planejamento, e é esse investimento para atender essas conexões que provoca um aumento da tarifa para a maior parte dos brasileiros. O Ministério de Minas e Energia anunciou este ano 56 bilhões de reais em obras de transmissão para energias renováveis, mas essa é só uma parte da necessidade. Hoje, grandes consumidores, como algumas indústrias, podem escolher fornecedores de energia que cobram menos. Quem instala painéis solares também tem conta bem mais barata. Além disso, vento e sol variam ao longo do dia e das estações e precisam de energias como das hidrelétricas e termoelétricas para estabilizar o sistema. O diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo defende uma revisão geral do sistema para aproveitar melhor os recursos do país.
se nós fizermos as escolhas adequadas daqui para frente, usar de maneira adequada, com mudança do critério de operação dos reservatórios, de manter seus estoques mais elevados, com inserção das fontes eólica, fotovoltaica, recursos da biomassa e tendo um estoque de termoelétricas de reserva como seguro para eventualidades muito raras, que vão usar pouco combustível, e isto vai permitir ter um custo muito mais baixo do que o que nós temos hoje. O Ministério de Minas e Energia afirmou que faz estudos sobre as necessidades do setor, que o primeiro leilão para obras de transmissão foi em junho e o próximo será no ano que vem, e que isso vai permitir destravar investimentos em geração de energia renovável, principalmente na região Nordeste. A seguir, a investigação da 123 Milhas por suspender pacotes promocionais de viagens. O Ministério da Justiça começou a investigar a empresa 123 Milhas por ter suspendido a emissão de milhares de bilhetes e pacotes de viagens. O Ministério do Turismo bloqueou o acesso da companhia a linhas de crédito em bancos públicos. O cancelamento da viagem pegou o Maurício de surpresa. Ele reservou hotel na Itália e não sabe se vai conseguir fazer o passeio. Porque essas viagens não são tão simples, você tem que planejar, você tem que se preparar no trabalho, né? Tem todo um planejamento, né? Envolve outras pessoas. Então o prejuízo é financeiro, mas ele é também muito emocional, pela perda que você tem da viagem. A 123 Milhas cancelou passagens e pacotes da linha conhecida como Promo e que oferece viagens com datas flexíveis. Nessa modalidade, os clientes não escolhem a data exata e nem o horário do voo. Faltando alguns dias para o embarque, a viagem é confirmada. A empresa afirma que foi obrigada a suspender a linha promocional porque enfrenta custos maiores, principalmente dos preços das passagens. A 123 Milhas fez uma única proposta aos clientes: devolver os valores em vouchers, que só podem ser utilizados em produtos da própria companhia. Especialistas em direito do consumidor afirmam que isso é irregular. O Código de Defesa do Consumidor determina 3 opções ao consumidor e cabe ao consumidor escolher a reexecução dos serviços, ou então pode obter o voucher, ou então rescindir o contrato com a devida correção monetária, além de perdas e danos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, deu um prazo de 2 dias para a 123 Milhas explicar por que suspendeu os serviços e determinou que a empresa indique um canal de comunicação para atender os consumidores, preferencialmente por telefone. A Senacom já recebeu 6.300 reclamações contra a 123 Milhas neste ano. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo vai cumprir as medidas previstas em lei e orientou os consumidores a buscarem seus direitos. O que eu posso afirmar é que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa caso se configurem, infelizmente, essas lesões aos direitos das pessoas. O Ministério do Turismo suspendeu a 123 Milhas de um cadastro nacional do setor que facilita acesso a crédito em bancos públicos. O Ministério afirma que está reavaliando esse modelo de negócios. O modelo é viável, o modelo é eficaz e ele pode contribuir para o fornecimento de pacotes turísticos mais baratos. Nesse caso, se nos depararmos com essa situação, não será por uma laranja podre que nós vamos permitir que todo jarro de suco saia estragado. Porém, a segunda alternativa é de que esse modelo de negócio não seja eficiente, não seja seguro, que seja praticado no Brasil. Aí o governo tomará medidas para que esse modelo de negócio não ocorra mais no nosso país. Em maio deste ano, a Senacom já tinha suspendido a venda de pacotes com datas flexíveis de outra empresa. Especialistas explicam que essas agências apostam em preços baixos de passagens e hospedagens para oferecer os pacotes promocionais. Como as viagens não têm data previamente marcada, as empresas são obrigadas a garimpar os dias de voos e estadias mais baratos possíveis e, assim, oferecer ao cliente a data com o menor preço. Mas com o fim da emergência da pandemia, a procura por viagens aumentou. Os preços de passagens aéreas e hospedagens ficaram mais caros. E as empresas não encontraram opções dentro da faixa de preços cobradas de seus clientes. A Marina tinha comprado as passagens na promoção para o ano que vem.
sem definição, teve que gastar mais dinheiro para garantir o passeio com a família. Eu já tive um investimento de R$ 4.500 que eu fiz pelo pacote promocional e agora mais R$ 13.000 para investir no pacote comprando direto pela companhia. Arcar com esse prejuízo, arcar e tentar reaver esse valor promocional de outra forma. Nós entramos em 3 milhas, mas não tivemos resposta. Projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil está pronto para começar a ser votado pelos deputados. A desoneração da folha está prevista para terminar em 31 de dezembro deste ano. Mas um projeto aprovado pelo Senado em junho prorroga a medida até 2027. O texto permite que 17 setores da economia substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Esses setores respondem juntos por quase 9 milhões de postos de trabalho. São as atividades que mais empregam no país, como construção civil, informática, infraestrutura de telecomunicações, centrais de atendimento, comunicação, transportes urbano e intermunicipal, ferroviário e metroviário, na indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos e carrocerias. Dados do mercado de trabalho mostram que, com a desoneração entre 2017 e 2022, esses setores geraram 1.200.000 novos empregos. Nesse mesmo período, sem a desoneração, a Previdência teria deixado de receber quase 46 bilhões de reais. Além do setor privado, o texto aprovado pelo Senado inclui municípios com até 142 mil habitantes. As prefeituras poderão aderir ao modelo, reduzindo a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários de 20% para 8%. Mas especialistas em tributos entendem que a discussão dessa ampliação para os municípios deve ser numa tramitação separada. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara na próxima quarta-feira. Mas os líderes de partidos que representam a maioria dos deputados pretendem votar um requerimento de urgência para levá-lo direto para o plenário. A relatora, deputada Anne Ortiz, do Cidadania, afirma que essa urgência é fundamental. É fundamental que esse projeto seja votado quanto antes, porque as empresas precisam de planejamento, as empresas precisam de previsibilidade, organizar os seus orçamentos para os próximos anos. Então, a gente não pode deixar para a última hora. A política da desoneração ela é fundamental para a manutenção de emprego, para a geração de mais emprego, para a competitividade dessas empresas, desses setores e para a nossa economia. O presidente Lula está na África do Sul para reunião com líderes da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Os enviados especiais Igor Arroio e Rodrigo Carvalho mostram o que esperar desse encontro dos chamados BRICS. A maior cidade sul-africana vai sediar a partir de amanhã o primeiro encontro presencial do BRICS em 4 anos. É uma reunião encarada por alguns analistas como a volta do BRICS. O presidente Lula chegou a Joanesburgo acompanhado da primeira-dama, Janja, e da ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o Banco do BRICS, com sede na China. Lula veio direto para esse hotel aqui no centro de Joanesburgo. A comitiva do presidente aqui na África do Sul tem 3 ministros. Fernando Haddad, da Fazenda, Aniele Franco, da Igualdade Racial e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Lula quer fortalecer o BRICS, atrair novos parceiros para o grupo e aumentar a influência do Brasil nessa história. Essas imagens são do hoje jurássico início dos anos 2000. Computadores parrudos que só, o fino da tecnologia da época. Era a Índia investindo no setor, tentando enfrentar a pobreza. Dona de generosas reservas de petróleo e gás, a Rússia aproveitava o aumento do preço dos combustíveis para fazer caixa. A China já galopava. Tinha o parque industrial que mais crescia no mundo. E o Brasil conseguia finalmente controlar a inflação. Um economista olhou para esses 4 países e colou neles a etiqueta de os grandes emergentes. E inventou lá uma sigla. BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Acabou vingando. Em 2009, os 4 viraram um grupo de fato e começaram a fazer negócios juntos. 2 anos depois, ganharam a companhia da África do Sul. O encontro que começa amanhã pode ser decisivo para uma possível expansão do BRICS. Tem um pessoal grande batendo na porta, querendo entrar. Arábia Saudita, Irã, Indonésia, Argentina, Bangladesh, Egito,
China e Rússia defendem a expansão, uma forma de ampliarem suas influências, fazendo frente aos Estados Unidos e à Europa. Já o Brasil defende que o BRICS atraia novos parceiros, mas não novos integrantes, para manter a exclusividade do grupo. A pesquisadora Luanda Pungose, do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, diz que se quiser ganhar ainda mais relevância política e econômica, o BRICS precisa deixar de ser um grupinho VIP e aceitar novos integrantes. O único chefe de governo entre os 5 países do grupo que não vem à África do Sul é o russo Vladimir Putin. É que se Putin viesse, ele poderia ser preso em Joanesburgo, porque a África do Sul é signatária do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, acusando-o de crimes de guerra no conflito na Ucrânia. Putin, então, preferiu não arriscar. Vai participar por videoconferência. A seguir, a condenação de Walter Delgatti por invadir celulares de autoridades. A eleição presidencial no Equador vai ser decidida em segundo turno. Luísa Gonçalves, de esquerda, confirmou o favoritismo. Recebeu 33% dos votos. A advogada, de 45 anos, tem o apoio do ex-presidente Rafael Correa, que governou o país por uma década e se exilou na Bélgica depois de ter sido condenado a 8 anos de prisão por corrupção. Eleita parlamentar em 2021, Luísa Gonçalves pode se tornar a primeira mulher a vencer uma eleição presidencial no Equador. Ela agradeceu aos eleitores e prestou solidariedade aos equatorianos que migraram para outros países, segundo ela, por falta de condições dignas no Equador. Que nos dê condições dignas para todos. O empresário Daniel Noboa, de 35 anos, também foi eleito parlamentar há 2 anos. Ele é filho do milionário Álvaro Noboa, que por 5 vezes se candidatou à presidência, mas nunca venceu. As pesquisas de intenção de voto indicavam que Daniel Noboa, que se declara de centro-esquerda, não estaria nem entre os 5 candidatos mais votados. Mas ele surpreendeu e recebeu quase 24% dos votos. No discurso, depois da confirmação do segundo turno, afirmou que agora começa uma nova campanha e que está aberto para outras forças políticas se somarem ao projeto, mas que não fará alianças para não criar compromissos futuros. A campanha eleitoral foi marcada pela violência contra os políticos. Houve assassinatos, além de vários atentados. Para garantir a segurança dos eleitores e dos candidatos, a votação de ontem foi realizada sob forte esquema de segurança e nenhum incidente grave foi registrado. A participação do eleitorado foi superior a 81%. Em muitos lugares, os eleitores foram revistados antes de votar. Os candidatos tiveram escolta de soldados do Exército. Christian Zurita, que substituiu o candidato Fernando Villavicencio, assassinado há quase 2 semanas, foi protegido por um colchão à prova de balas. O segundo turno está marcado para o dia 15 de outubro. O ex-presidente americano Donald Trump anunciou que não vai participar dos debates entre pré-candidatos do Partido Republicano na eleição presidencial do ano que vem. Donald Trump está em plena campanha para voltar à Casa Branca e já decidiu que não vai participar do primeiro debate do partido dele nesta quarta-feira. Mas a Atlanta ele terá que ir. É obrigado a se apresentar às autoridades da Geórgia até o dia 25, como parte do processo criminal que apura a tentativa de fraudar o resultado das urnas na eleição de 2020 no estado. Hoje, os advogados do ex-presidente foram ao tribunal para fechar um acordo com a promotora do estado. Trump terá que pagar $200 mil de fiança e se comprometer a não se comunicar diretamente com os outros 18 acusados e nem intimidá-los ou ameaçá-los. Até agora, o calendário dos processos criminais contra o ex-presidente prevê o início de 4 julgamentos no primeiro semestre do ano que vem. Eles vão acontecer ao mesmo tempo em que as primárias, votações feitas para os republicanos de cada estado escolherem quem vai ser o candidato do partido à presidência.
Vão ser 2 primárias em janeiro, que é quando também deve começar em Washington o julgamento do caso em que Trump foi acusado de conspiração contra os Estados Unidos e de tentar impedir que o Congresso confirmasse, em 6 de janeiro de 2021, a vitória de Joe Biden. Março vai ser ainda mais movimentado. Haverá primárias em 25 estados e o provável início de 2 julgamentos. Em Atlanta, está previsto para começar o julgamento do processo por associação criminosa e conspiração na tentativa de reverter a derrota nas urnas no estado da Geórgia. E em Nova York, o que trata de fraude em registros financeiros para ocultar um pagamento pelo silêncio de uma ex-atriz durante a eleição de 2016. Para maio está marcado o julgamento do caso da retirada de documentos secretos da Casa Branca. Será em Miami. E 4 estados vão ter primárias. Os advogados do ex-presidente estão tentando transferir o julgamento de janeiro do ano que vem para abril de 2026. A juíza ainda não respondeu o pedido. Trump diz que os processos contra ele são perseguição política, mas até agora o presidente tem conseguido usar as acusações a favor dele. As doações de apoiadores estão batendo recordes. Donald Trump lidera a preferência dos republicanos para ser o candidato do partido na corrida presidencial. Em Brasília, a Justiça Federal condenou o hacker Walter Delgatti a 20 anos de prisão por ter invadido celulares de autoridades e divulgado mensagens privadas. A condenação é no processo da Operação Spoofing, deflagrada em 2019 e que investiga o vazamento de conversas de autoridades, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre, além de integrantes da Operação Lava Jato. O hacker Walter Delgatti também admitiu à Polícia Federal que entre as mensagens interceptadas estavam as do então ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e atualmente senador pelo União Brasil. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal no DF, afirmou na condenação que ficou comprovado que muitas autoridades foram hackeadas e que Delgatti chegou a propor a venda do material interceptado por R$200 mil. O juiz afirmou que a amplitude das vítimas é imensa e poderia render inúmeras ocasiões de extorsões. Ele disse ainda que os ataques cibernéticos de Walter Delgatti foram direcionados a diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela persecução penal, além de diversos outros indivíduos que possuem destaque social, bastando verificar as contas que tiveram conteúdo exportado e que o hacker é reincidente, conforme comprova sua ficha criminal, e possui outros registros penais. O vazamento das informações hackeadas por Delgatti contribuiu para a anulação de condenações da Lava Jato, entre elas a do presidente Lula. Atualmente, Delgatti está preso por causa de outra investigação, a que apura a suspeita de que ele foi pago pela deputada Carla Zambelli, do PL, para invadir sistemas eletrônicos do Poder Judiciário. Ele foi ouvido na semana passada na CPI dos atos golpistas. Outros envolvidos na invasão dos celulares também foram condenados. Gustavo Henrique Elias Santos, Tiago Eliezer Martins Santos, Danilo Cristiano Marques e Suelen Priscila de Oliveira. A defesa de Tiago Eliezer Martins Santos afirmou que vai recorrer, que a sentença se baseou em declarações fantasiosas dos outros réus e numa delação premiada que não condiz com a verdade. A defesa de Walter Delgatti também disse que vai recorrer e que a pena é desproporcional, descabida e sem embasamento legal. Nós não tivemos retorno da defesa dos outros citados. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou arquivar investigações sobre troca de mensagens de um grupo de empresários, pelo que considerou ausência de justa causa. Os envolvidos eram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e os diálogos tratavam de um suposto golpe caso o então candidato Lula ganhasse as eleições. Moraes considerou que Afrânio Barreira Filho, dono do Coco Bambu, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Cury Júnior, do Barra World Shopping e Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, não passaram dos limites de manifestação interna sem capacidade de causar influência em terceiros como formadores de opinião.
Na mesma decisão, o ministro prorrogou a apuração com relação aos empresários Maier Nigri, da Tecnisa, e Luciano Hang, da Avan, por mais 60 dias. No caso de Nigri, Moraes afirmou que ficou evidenciada a relação pessoal com a família Bolsonaro, inclusive com reprodução de mensagens de conteúdo falso no grupo de empresários. Já em relação a Luciano Hang, o ministro disse que ele se recusou a entregar senhas de celulares apreendidos. A defesa de Ivan Vrobel disse que os investigados sofreram injusta perseguição penal com grande desgaste à honra, que o empresário sempre declarou inocência e idoneidade moral e que a decisão de hoje mostra que a verdade prevaleceu. Afrânio Barreira Filho disse que sempre defendeu a democracia e o direito ao voto e que recebeu a notícia do arquivamento com satisfação e serenidade. A assessoria de Luiz André Tissot disse que não conseguiu entrar em contato com o empresário. E nós não tivemos retorno das assessorias de Luciano Hang, José Isaac Pérez, José Cury, Marco Aurélio Raimundo e Maier Nigri. A seguir, as obras de 200 artistas negros expostas em São Paulo. O Conselho Superior de Esportes da Espanha denunciou o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, por ter beijado na boca, sem consentimento, a jogadora Jenny Hermoso na cerimônia de premiação das campeãs da Copa do Mundo Feminina ontem na Austrália. Rubiales gravou um vídeo para pedir desculpas e disse que se sentia culpado por manchar a celebração da equipe. As jogadoras desembarcaram com o troféu em Madrid e desfilaram em carro aberto para uma multidão. A CBF anunciou hoje que a partida entre Brasil e Venezuela pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo Masculina de 2026 vai ser na Arena Pantanal, em Cuiabá, em outubro. A estreia é em Belém, no dia 8 de setembro, contra a Bolívia. A diversidade enorme das obras de artistas negros brasileiros está em exposição em São Paulo. Diversas formas de expressão em um só lugar. Dos Brasis é considerada a mais abrangente exposição dedicada exclusivamente à produção de artistas negros no país. Para mim é tudo novo e maravilhoso. A obra independe de cor, sexo, raça, né? E essa visibilidade sendo trazida tá ótimo. Mais de 380 obras de 240 artistas homenageiam referências do pensamento negro, como Lélia Gonzalez, Luiz Gama e Emanuel Araújo. A peça mais antiga é do século XVIII, As Garças, do mestre Valentim. Aqui, novos nomes dividem espaço com artistas já consagrados, como Rosana Paulino. Estou há 30 anos na área e eu demorei muito para ver outros artistas contemporâneos, negras e negros. Então é uma satisfação enorme, né? Começar a me ver e ver aos meus e ver a cara do Brasil numa exposição como essa. As obras foram trazidas de diferentes cantos do país e são resultado de um trabalho de pesquisa que demorou 5 anos para ficar pronto. Entre a tradição e a contemporaneidade, a ideia aqui é mostrar que a arte negra não se limita a apenas um espaço ou estilo. Ela é livre. A gente teve a oportunidade de encontrar muitos artistas, de conhecer muitos e diferentes trabalhos, né? Isso também nos ajudou a poder montar uma exposição que não faz distinções entre arte popular, arte erudita, arte espontânea, ingênua, isso não existe. A arte também é protesto. A história não contada no Brasil. O vídeo remete a um clássico do cinema como forma de reflexão. Nos anos 50, nos Estados Unidos, dançar na chuva com um guarda-chuva preto era um sinal de liberdade. A gente faz equiparado ao caso de 2018, quando um jovem vai buscar sua família na chuva com um guarda-chuva e o canguru para carregar o bebê e ele é morto. Nos próximos anos, a exposição vai rodar o país, mostrando a importância da diversidade da arte brasileira. O que a exposição faz é questionar a ideia da própria arte brasileira. Não é possível a gente falar em arte brasileira enquanto nós não pensarmos a partir de 57% da população brasileira, que é a população negra. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.
Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem Goiás e Atlético Paranaense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe do Goiás e também as últimas informações da equipe do Atlético Paranaense. O Goiás, que vem bem, 5 jogos sem derrota, joga hoje em casa e vem em busca de mais 3 pontos para fugir de perto do Z4. Já o Atlético Paranaense, que também vem a 5 jogos sem perder, também vem em busca do resultado positivo, porque vencendo pode dormir no G4. Então, se você é torcedor do Goiás ou torcedor do Atlético Paranaense, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Goiás e Atlético Paranaense se enfrentam nesta segunda-feira, no encerramento da 20ª rodada do Brasileirão, a primeira rodada do segundo turno. A bola rola às 8 horas da noite, no horário de Brasília, na Serrinha, em Goiânia. Em alta, no campeonato, o Goiás não perde há 5 jogos e sofreu apenas 1 gol nesse período. O time do técnico português Armando Evangelista espera aproveitar o bom momento para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Goiás terminou a última rodada em 15º e tem 22 pontos. Já o Atlético Paranaense fechou o primeiro turno no G6, ao vencer o Cuiabá e soma 5 jogos seguidos sem perder no Brasileirão. A busca é por uma melhora no desempenho como visitante. O Furacão só venceu 2 vezes em 9 jogos disputados fora de casa até aqui na Série A do Brasileirão. Pelo lado aí do Goiás, o treinador esmeraldino não conta com o Lucas Halter, zagueiro convocado para jogos da seleção brasileira pré-olímpica em setembro. O jogador pertence ao Atlético e está emprestado. Sendo assim, a tendência é que Edu forme dupla com o Bruno Melo. Então a provável escalação do Goiás deve ter o Tadeu, Bruno Melo, Edu, Hugo e Maguinho, Morelli, William Oliveira, Guilherme Marques, Anderson Oliveira, Alano e João Magno. Já pelo lado do Atlético Paranaense, Wesley Carvalho completa 2 meses da estreia como interino no comando do Atlético. Para encarar o Goiás, ele não terá o zagueiro Thiago Heleno, que sentiu um mal-estar na noite de sábado e foi poupado do jogo pelo departamento médico. Zé Ivaldo ganha vaga e forma dupla de Zé com o Kaká, autor de um dos gols sobre o Cuiabá. O meia argentino Zapelli é opção. É provável escalação do Atlético Paranaense, então deve ter o Bento, Zé Ivaldo, Kaká, Esquiel e Kelvin, Fernandinho, Eric, Vidal, Canóbio, Vitor Bueno e Vitor Roque. O jogo hoje vai ser apitado pelo Marcelo de Lima Henrique, com o assistente número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, assistente número 2, Renan Aguiar da Costa. O árbitro de vídeo vai ser o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Hoje, como a gente já disse, o Goiás é o 15º colocado, 19 jogos, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, marcou 18 gols, sofreu 27, tem um saldo de menos 9. Já Atlético Paranaense, 7º colocado, 19 jogos, 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, marcou 28, sofreu 22, tem um saldo positivo de 6 gols. Na rodada passada, o Goiás fora de casa bateu o América Mineiro por 1-0, gol de Lucas Halter. E o Atlético Paranaense em casa bateu o Cuiabá por 2-0, gols de Canóbio e Zapelli. Aí na próxima rodada o Goiás joga fora de casa e enfrenta a equipe do Corinthians. E a equipe do Atlético Paranaense, jogando em casa, vai receber a equipe do Fluminense. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.